Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos à nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar de cabeça num conceito fascinante e que, sinceramente, confunde muita gente que estuda teologia. Nós vamos falar sobre a interpretação das Escrituras. E logo de cara a gente esbarra num baita paradoxo: a tensão entre a clareza da Bíblia e a necessidade absoluta de interpretá-la corretamente. Então vamos desconstruir juntos como a gente lê textos antigos hoje em dia, passo a passo. Eu garanto que a forma como você enxerga a página impressa vai mudar completamente a partir de agora. Sabe aquela grande pergunta que sempre acaba aparecendo? Pois é, se a Bíblia é tão clara, por que a gente precisa interpretar? A teologia reformada ensina com muita convicção a doutrina da clareza das Escrituras. Basicamente, a ideia de que a mensagem central da salvação é super acessível e compreensível. Só que isso acaba gerando um mal-entendido bem comum. Pensa bem, se é tudo tão claro assim, por que a gente precisa de aulas, livros, métodos complexos e pastores para explicar o texto? Porque não é só abrir o livro, ler as palavras e pronto. E olha só a resposta para isso. É literalmente impossível ler sem interpretar. Acabou o mito. A gente muitas vezes tem a ilusão de que está fazendo uma leitura puramente objetiva, totalmente literal. Mas a verdade, nua e crua, é que, no exato milissegundo em que os nossos olhos processam as palavras, o nosso cérebro já está decodificando e interpretando essas informações com base nas nossas próprias vivências, na nossa própria linguagem. A ideia de que a gente pode simplesmente pular a etapa da interpretação é, na real, uma ilusão. Certo. Seção 1. As 3 distâncias do texto. Vamos dar uma olhada nas barreiras reais que dificultam essa leitura. Acontece que um texto antigo não cai de paraquedas na nossa frente. Para chegar até nós, primeiro ele precisa viajar através do tempo, superando uma distância histórica e cultural gigantesca. Segundo, ele cruza idiomas milenares que funcionam de um jeito completamente diferente das nossas línguas modernas. E terceiro, ele não foi escrito num formato único, mas sim através de uma baita diversidade literária. Cada uma dessas distâncias é, na verdade, um obstáculo gigante que a gente precisa superar de forma bem consciente. Tem um verdadeiro abismo separando esses dois mundos. Pensa comigo. De um lado, a gente tem um contexto antigo, original. Estamos falando de hebraico, aramaico, grego, tudo isso totalmente imerso nos costumes do Antigo Oriente Próximo ou da cultura greco-romana. Do outro lado, o nosso contexto moderno, contexto já traduzido. Tentar pegar um costume lá daquela época e aplicar diretamente no nosso mundo hoje, sem antes fazer o trabalho de interpretar o significado cultural, nossa, isso é a receita perfeita para o desastre. E, claro, além da cultura e do idioma, tem a questão do formato. A Bíblia não é um livro só, ela é tipo uma biblioteca inteira. Ela tem narrativas históricas, poesias, profecias, cartas. Imagina tentar ler um poema super apaixonado dos Salmos com a mesma frieza e rigidez de um documento legal, como a Carta aos Romanos. Fazer isso vai, com certeza absoluta, distorcer o significado do que o autor queria dizer. Cada género tem as suas próprias regras do jogo. Vamos para a seção 2, os perigos da má interpretação, porque os riscos de ler sem nenhum preparo são altíssimos. E olha, interpretar mal não é só um errinho bobo e inocente, o próprio texto faz uns alertas bem sérios. Quando o apóstolo Pedro escreve sobre as cartas de Paulo, ele manda real. Ele reconhece que tem coisas ali que são difíceis de entender. E ele adverte que a falta de preparo faz com que as pessoas distorçam o texto. Ou seja, existe uma responsabilidade gigantesca nas mãos de quem está lendo. O ponto que a gente precisa entender aqui é que só citar as palavras exatas não significa que você está sendo fiel ao texto. Quer o maior exemplo disso? É assustador, mas é Satanás. Lá durante a tentação no deserto, ele cita o Salmo 91 palavra por palavra. Ele não erra uma vírgula. A falha, o ataque real, está na aplicação totalmente equivocada. Então, decorar o texto não é suficiente. O desafio de verdade é como a gente interpreta e aplica tudo isso. O que nos leva à seção 3, o método histórico-gramatical. Essa é a abordagem clássica da Reforma Protestante. Existem uns atalhos bem perigosos por aí. O método alegórico, por exemplo, tenta caçar significados ocultos em tudo, e aí vira uma bagunça subjetiva. O texto passa a significar qualquer coisa que o leitor quiser. Por outro lado, o literalista extremo ignora completamente que a gente usa metáforas o tempo todo, criando uma leitura super robótica e artificial.
O segredo, o equilíbrio seguro, está no método histórico-gramatical. Ele nos prende no contexto da história e nas regras da gramática, para descobrir exatamente a intenção de quem escreveu lá no começo. E essa frase resume perfeitamente a regra de ouro de tudo isso. O significado não é criado por nós, leitores modernos. O significado foi determinado e cravado na pedra pelo autor original, lá no exato momento em que ele escreveu. O nosso trabalho não é inventar um sentido novo e criativo que a gente ache legal, mas sim escavar, como um arqueólogo, até descobrir a verdadeira intenção daquele autor. Mas na prática, como a gente faz essa escavação? A gente usa um kit básico de ferramentas. Primeiro, a gente olha para os versículos ao redor, o famoso contexto imediato. Depois, a gente usa aquele princípio incrível de que a própria escritura interpreta a escritura. Ou seja, a gente deixa os textos que são muito claros iluminarem as passagens mais difíceis. Além disso, tem que ficar de olho na gramática e levar muito a sério o tipo de texto que está sendo lido. E é exatamente aqui que quem ama gramática tem o seu momento de glória. Lá em Gálatas, a gente viu o apóstolo Paulo construir um argumento teológico gigantesco, não baseado num conceito ético super complexo, mas num detalhezinho minúsculo, o facto de que a palavra descendente está no singular e não no plural. Tempo verbal importa, preposição importa. São essas pecinhas que garantem que a gente chegue numa conclusão teológica segura e correta. Seção 4. Técnica e iluminação espiritual, onde a precisão acadêmica encontra a necessidade do espírito. Mas calma, a gente tem que evitar cair em outros dois extremos. O racionalismo puro trata o texto bíblico só como um grande quebra-cabeça acadêmico, onde você só precisa ser inteligente e ter os dicionários certos. Do outro lado, o misticismo abandona totalmente qualquer estudo mais sério e fica só esperando uma revelação direta e mágica do significado. Os dois caminhos dão muito errado porque ignoram metade do processo. A verdade é que a interpretação real exige uma soma de fatores rolando ao mesmo tempo. Tem que rolar o suor do estudo diligente, o trabalho duro com todas aquelas ferramentas do método histórico-gramatical que a gente falou. Mas, ao mesmo tempo, exige uma postura de dependência espiritual total. É confiar naquilo que lá em 1 Coríntios é chamado de iluminação pelo Espírito Santo. Só assim o entendimento técnico frio vira um conhecimento que transforma de verdade. E para fechar, seção 5, as implicações pastorais. Como isso afeta a vida na prática? Então, por que isso tudo importa na vida real? O impacto disso no dia a dia, tanto da igreja quanto da nossa vida individual, é gigantesco. É esse trabalho cuidadoso que garante que a mensagem ensinada seja realmente fiel ao original. Funciona literalmente como um escudo, protegendo a gente contra heresias, que, vamos ser sinceros, quase sempre nascem de um versículo tirado totalmente fora de contexto. E mais do que isso, garante que o nosso devocional diário não seja raso, mas cheio de verdades sólidas. O que nos traz a nossa provocação final de hoje. Toda essa teoria maravilhosa não serve para nada se não mudar a nossa prática, concorda? Como é que abordar o texto com reverência, atenção aos detalhes gramaticais e dependência de Deus vai mudar a forma como a gente vai ler aquele capítulo amanhã de manhã? O texto está lá, prontinho e acessível. A verdadeira pergunta é: nós estamos dispostos a fazer o trabalho duro para escavar o significado autêntico dele? Pensem nisso. Continuem curiosos e até a nossa próxima análise.